Você não consegue vencer as principais marcas do mercado em tempos comuns. Que bom que não estamos neles. Salve guys, Zero aqui, e hoje eu vim falar sobre uma das principais habilidades que vem atuando e sendo um dos grandes diferenciais daqueles que vieram não apenas para competir, mas sim para vencer. Quem foca em ser o melhor e não naquele que quer um espaço no mercado. Bom, que habilidade é essa que eu estou me referindo? Esses dias eu estava vendo uma matéria da Forbes que fazia um link com uma pesquisa do LinkedIn, que ele estava no começo de 2026, ele estava ali através dos dados observando quais que seriam as principais habilidades requeridas dentro do LinkedIn para o ano de 2026 para o Brasil. Eles pegaram as principais habilidades que eram adicionadas nos perfis dos profissionais dentro do LinkedIn e também daqueles profissionais, quantos estavam sendo contratados ou não. E a partir dessas duas métricas, eles conseguiram chegar em algumas habilidades que são estratégia de AI, plataforma e sistemas em marketing, comunicação e storytelling, engenharia de software, APIs e desenvolvimento de sistemas, gestão de programas, projetos e operações, e por fim, segurança da informação, cibersegurança e conformidade técnica. E hoje já passou quase metade, estamos no mês 5, quase metade de 2026. E a gente percebeu que, de fato, o LinkedIn acertou nessa previsão. O que mais a gente ouve aí falar no mercado é como o marketing está sendo disruptado, como que as pessoas estão fazendo cada vez mais sucesso, tendo mais acertabilidade, com utilização de AI, SEO, construção de conteúdo automático, e cada vez mais se fala sobre desenvolvimento de software, tendo em vista a aparência, né, que o custo de software abaixou. Isso é uma coisa que a gente pode discutir. Já tem muitas pessoas lá nos Estados Unidos falando que na verdade a IA pode ser até mais cara que pessoas, mas isso daí é discurso para outro dia. Mas o que eu realmente quero falar aqui sobre não é sobre exatamente essas habilidades, e sim sobre uma habilidade primordial que eu acredito que vai se destacar em todas essas habilidades citadas no estudo. Uma habilidade que, se você conseguir dominar com entendimento, consciência e constância, você não vai só desempenhar bem nessas habilidades que estão super fortes no mercado. Isso vai ser isso mais um monte de outras soft skills, hard skills que você vai conseguir desenvolver com agilidade e facilidade devido a esse conhecimento, a essa habilidade que eu quero falar aqui hoje. E antes da gente adentrar e falar exatamente qual habilidade eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Eu vou fazer vou decorrer apenas um pouco sobre o que eu quero falar, e eu quero que vocês, com as informações que vocês já têm ou que eu vou dando conforme o vídeo for passando, quero que vocês tentem, na cabeça de vocês, adivinhar de qual habilidade eu tô falando. Beleza? Vamos nessa! Todas essas competências têm um ponto óbvio, que é o que eu quero começar, que é tecnologia. Se você já não tem familiaridade com tecnologia, você vai ter muita dificuldade em abordar qualquer um desses pontos. Mas tecnologia é uma hard skill. E não é sobre isso que eu quero falar agora, pois eu acredito que realmente tecnologia te coloca no jogo. É fácil de se conquistar de tecnologia, as habilidades técnicas. Mas não vai ser isso que vai te diferenciar. Isso que vai te eleger como uma possível pessoa dentro desse mercado. Mas não vai te colocar à frente de ninguém. Bom, a habilidade que eu tô falando, ela não é só a habilidade que te coloca no jogo. Ela é a habilidade que te coloca no jogo, mas que te mantém nele e que faz você vencer no longo prazo. A habilidade que eu estou falando, quando bem desenvolvida, ela não apenas te dá a capacidade de executar, ela te dá a capacidade de continuar aprendendo e continuar fazendo algo. Temporalidade embutida dentro dela. E ela é que possibilita você conseguir aproveitar as oportunidades do mercado que muitos veem como ameaça, como problema. Aonde as pessoas enxergam
desafios. Quem tem essa habilidade bem desenvolvida enxerga oportunidades. Tem até uma frase que eu gostaria de citar, que é do nosso grande Ayrton Senna. Inclusive, essa frase foi citada na apresentação de 2022 da Sequoia Capital, que é a seguinte frase: "You cannot overtake 15 cars in a sunny weather, but you can when it's raining." Basicamente, uma tradução literal, você não consegue ultrapassar 15 carros quando o clima está bom, mas você consegue quando está chovendo. Então, basicamente, o que ele está falando, as principais oportunidades, elas não se dão nos momentos de maior tranquilidade e visibilidade, mas sim nos momentos de maior turbulência e menor visibilidade. E essa frase combina muito com a pesquisa do LinkedIn. Por que eu falo isso? Se você perceber, essas 5 capacidades estão no epicentro do caos quando se trata de IA. A IA está loucamente querendo codar. A IA está loucamente querendo gerar conteúdo. Seja na produção de sites, no design, na UI UX, na construção dos textos, no SEO das páginas, na previsibilidade da atuação do ser humano. Então existe um investimento imenso nessa parte de segurança, porque desenvolvimento com IA sem governança, a gente pode falar disso em outro momento, mas é uma catástrofe. Então, todas essas habilidades, elas estão no seu tempo de chuva. E é por isso que essas habilidades são as que mais estão crescendo. Faz sentido. Nos momentos de chuva, quem vence é aquele que não tenta sobreviver. É aquele que aproveita da oportunidade para conseguir maior vantagem, para conseguir sair na frente, para conseguir vencer a tempestade. Algum momento, alguém vai vencer. Ninguém sabe quem. Mas quem conseguir primeiro terá uma larga vantagem sobre os outros. E aí, conseguiu descobrir sobre qual habilidade eu estou falando? Eu estou falando sobre a adaptabilidade. Habilidade que te permite, no dia de chuva, buscar como enfrentá-lo para vencer e não como sobreviver. Te ensina como continuar se adaptando, como continuar evoluindo no mercado que não para de ter novas oportunidades, que não para de ter novas tecnologias. A adaptabilidade é o que vai conseguir não apenas te colocar em páreo na tecnologia atual, mas te manter atualizado conforme ela se atualiza de forma completamente maníaca. But I expect that Damon Hill will be looking for a way past his team leader Alain Prost, who doesn't like the wet and won't be in a hurry. Principalmente quando a gente fala de tia. Bom, beleza. Mas só falar sobre adaptabilidade não serve de muita coisa. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando escuta essa palavra, já dá uma coceira nas costas. Então aqui eu não quero falar que nem esses gurus. Ah, você tem que ter um mindset aberto para as mudanças da vida. Não quero entrar nesse mérito de falar que é mentalidade, que não é, o quanto que isso é justo, o quanto que isso atrapalha. Mas o que eu quero falar aqui com vocês é sobre o que adaptabilidade quer dizer e como você pode melhorar a sua habilidade de se adaptar de forma pragmática. Então, adaptabilidade vem de adaptare, tornar apto, encaixar, ajustar-se. De forma simples, é a capacidade de se ajustar a novas condições. É um conceito muito amplo e que vem confundindo a cabeça de muita gente. Ajustar-se a uma nova condição não diz por si só se isso acontece de forma ativa ou passiva, se é eficaz ou não, se é rápido ou lenta. Então, existem qualidades que podem ser vinculados ao verbo adaptar, que vão dar características positivas ou negativas para o seu processo de adaptação. Então, para garantir que todos após esse vídeo entendam e consigam executar com qualidade a adaptação, eu trouxe aqui os principais pontos que eu acredito que fazem diferença quando o tema é adaptar. Então, o primeiro é: ajustar não é o mesmo que reagir. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, quando escutam a palavra adaptar, falam: é me tornar apto a uma mudança, é conseguir resistir, sobreviver a alguma coisa, alguma alteração do mercado. Só que quando você pensa dessa forma rasa, o que acaba acontecendo é que você não entende que para se adaptar existe uma preparação.
O que eu quero dizer? Eu não sou nenhum cientista, então se algum biólogo vê eu falando alguma grande desgraça do mundo animal, me perdoe, me corrija aí nos comentários para eu poder me adaptar. Um animal que, por exemplo, fica muito grande para conseguir se adaptar aos outros predadores, ele se adaptou, mas ele tirou as margens dele. Ele se adaptou de uma forma que pode se tornar irreversível, caso, por exemplo, haja uma diminuição dos recursos daquela área, porque aí o animal muito grande pode acabar morrendo. Quando eu estou falando sobre adaptação nesse sentido, o que eu estou falando é sobre você entender que a adaptação é uma coisa contínua e preventiva. Então, você não tem que se adaptar apenas quando o sistema que você está se altera. Você tem que estar pronto para quando o sistema mudar, você conseguir mudar o mais rápido possível. Você conseguir se adaptar o mais rápido possível. E para isso, você não pode só deixar um dinheiro guardado para quando mudar alguma coisa, você comprar um curso ou investir numa infraestrutura dentro da sua empresa. Não. Isso tem que estar dentro do seu processo, tem que estar dentro da sua cultura. A vontade, o desejo de continuar se adaptando e mudando os seus processos e avaliando cada vez possibilidades de evolução para o seu negócio, para a sua carreira. Então, ajustar não é o mesmo do que reagir. Você ajustar-se, ele pode vir de uma preparação e ele vem não necessariamente de uma reação. Segundo ponto, adaptar não quebra sua identidade, fortalece. Essa eu sei que a maioria das pessoas já entende, mas eu acho importante falar ainda. Muitas pessoas, elas são muito presas ao seu ponto de vista porque elas enxergam o seu ponto de vista como uma característica de si mesma. Então, por exemplo, uma pessoa vai lá e fala assim, eu sou inteligente. Então, toda vez que ela comete um deslize, ela tenta encobrir. Por quê? Porque ela não quer perder a identificação com aquela qualidade. Outro exemplo, uma pessoa ela tem um espectro político mais para um lado, para a direita, para a esquerda. Ela vai ter dificuldade de alterar o seu aspecto político numa discussão, mesmo que seja para a evolução de ambos. Pequeno disclaimer, o maior erro das organizações vem da comunicação. Então se comunique de forma clara. E eu vou te explicar o porquê. A adaptação, ela não faz que você mude de ideia, mas ela faz que você entenda quais são as alterações no ambiente e qual é a melhor forma de sobreviver e aproveitar a oportunidade. Então, não é sobre mudar a ideia da sua vida, aquilo que você de fato acredita no seu âmago mais preciso, e também não é sobre iludir e tentar manipular uma pessoa. É sobre você olhar sob a perspectiva do outro. Isso, inclusive, muitas vezes vai fortalecer sua própria identidade. Se possibilitar tentar entender o outro, fortalece até mesmo suas próprias crenças, por exemplo. Mas, normalmente, a melhor forma de você realmente utilizar isso é para você conseguir se adaptar, conseguir olhar por pontos de vista diferentes e ter uma visão mais ampla, menos saturada de certezas. Quanto mais você olha para um objeto por vários pontos, mais certeza você tem que você não conhece ele completamente, principalmente em pontos extremamente complexos como organizações, sociedade, pontos éticos, morais, sociais, que tem anos de evolução e anos de debate, e gerações, e sociedades e muitas outras coisas. Então, quando você se abre para ter essas dúvidas, para se possibilitar o aprendizado, você vai para uma coisa que a gente chama de fronteira do conhecimento, que é o ápice da evolução do momento atual. O que eu quero dizer com isso? Não existem na beira do conhecimento muitas opiniões fortes, porque elas estão sendo geradas nesse exato momento. E quando você, em busca de adaptação, se mantém nessa ponta, o que você muitas vezes vai acabar fazendo é justamente criar uma identidade forte. Por quê? Porque o que você está construindo a partir da sua adaptação no limite do conhecimento, na verdade, é a sua versão, a sua identidade, o seu ponto de vista.
que pode ser a sua força, pode ser aquilo que vai te deixar em destaque, que vai te dar as oportunidades, ou se você não se adaptar de forma eficaz, vai ser uma grande dor de cabeça. E leva ao próximo ponto, o terceiro. Adaptação de verdade requer resultado de verdade. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, no processo de adaptabilidade, de evolução, usam dos seus sentimentos e emoções como metro ou parâmetro para saber estou evoluindo ou não estou. Por exemplo, o caso que eu mais vejo aí. Nossa, eu comecei a trabalhar à noite e eu tenho trabalhado muito melhor. E aí fala, beleza. E como é que você sabe se está trabalhando melhor? Tô me sentindo mais produtivo. Ontem mesmo eu fiquei até tanto tempo de noite, fiz tantas coisas. Falei, tudo bem, mas quanto tempo você está fazendo isso? Tô fazendo isso há X tempo. Que tal você estender um pouco mais antes de você afirmar que isso é um sucesso? Às vezes, trabalhar de madrugada nas 3 primeiras é super bacana. Você adianta um monte do seu roadmap estratégico e aí você fica super feliz. Mas aí no quarto dia você já começa a capengar, não gera tanto no outro dia de manhã, e aí você começa a ter variação de humor porque não tá dormindo direito, fica estressado, briga com alguém, perde um contrato ou perde uma oportunidade. Então, para você se adaptar, você tem que ter KPIs, objetivos claros, métricas. Você tem que conseguir mensurar o seu resultado. Tem uma boa mensuração, não tem como saber se a sua adaptação é positiva ou se você está ficando, por exemplo, grande demais, pronto para a próxima extinção. Beleza? Não existe esforço pior do que uma adaptação que vai te levar para o buraco. Porque é o esforço que não vem resultado. Por isso, é de suma importância. Mensure sua adaptação. Para o quarto e último ponto que eu quero falar é sobre commitment, sobre alinhamento com o processo de adaptação. Tem coisas na vida que não tem como você ser morno. Ou você é, ou você não é. E a adaptação é um pouco disso. O que eu quero dizer? Porque se você, ao entrar na cultura da adaptação, você não tiver 100% focado nela, você provavelmente, biologicamente, vai escolher os caminhos de menor resistência, ou seja, os caminhos da sobrevivência momentânea, dos prazeres momentâneos. Então, existe uma frase muito bacana que é: escolha o seu difícil. É muito difícil você acordar todos os dias e ir caminhar, mas também é muito difícil você não conseguir correr quando você precisa. É muito difícil estudar e trabalhar bem todos os dias, mas é mais difícil não poder aproveitar as oportunidades do mercado e se ver obsoleto. Na vida, você escolhe o seu difícil, e é aqui que entra o commitment da adaptação. Escolha o seu difícil. Você quer um prazer, uma facilidade momentânea, ou você quer conseguir conquistar o seu futuro? Chegar aonde de fato você quer chegar. Não ficar lutando pela sobrevivência. Eu gostaria de terminar isso com um ponto que não é um ponto de atenção. Isso é uma mensagem minha para vocês. Hoje é o dia mais devagar pro resto da sua vida. Isso pode dar ansiedade, mas não deixa isso te vencer. Por quê? Não é sobre chegar lá o mais rápido possível. É sobre também saber para onde você vai. É sobre também propósito. É sobre também assertividade. Estamos em tempos chuvosos. As curvas estão para todos os lados. Os deslizes estão acontecendo. Você não precisa ter pressa para achar a sua curva. Mas é de extrema importância que a partir do momento que você entra no jogo, você acelera. Então não tenha pressa de encontrar, mas a partir do momento que você encontra, busque velocidade. Isso, guys, que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês acharam que eu falei alguma grande besteira ou querem adicionar alguma coisa, por favor, deixe aí no comentário alguma coisa que você acha que é interessante adicionar, tanto para as outras pessoas quanto para mim mesmo. Ou se você também achou uma coisa legal que eu falei e quer ressaltar como que isso fez algum impacto positivo, também pode deixar aí. Com certeza eu lerei. Ainda somos uma comunidade pequena e eu também preciso saber onde eu tô errando e onde eu tô acertando para poder fazer vídeos cada vez melhores.
Se você tiver alguma coisa que eu possa te ajudar a ensinar, talvez eu não saiba, mas eu posso achar alguém que saiba. Então, deixa aí também nos comentários alguma coisa que você acha interessante. E no mais, é isso. Muito obrigado por sua atenção. Considere deixar um like e se inscrever para ter mais conteúdos como esse. E é isso. Falou!